I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love, love to leave me. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love, love to leave me. I am one. Putz. Bom, tava gravando, foi. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando à sua edição de número 15! Sim, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, amiguinhos, número 15 de Sonic Cast, o 15º episódio deste podcast completamente sem noção, que começa com este concierge cantando um clássico dos anos 80, 90, que troço sem sentido, mas enfim. Bom, gente, o episódio 15, né, qual foi a primeira coisa que eu pensei aqui agora? O episódio 15, o que a gente remete ao número 15? Eu lembro ali de baile de debutante, aquela coisa, né, a menina ali apresentada pra sociedade, aquela festa bonita, o guri de 15 anos ainda é um baita de um mongolão, né, com aquele bigodinho de carroceiro dele, enfim. Bom, gente, tirando essa parte de abertura completamente sem sentido, preciso atualizar algumas coisinhas aqui de um episódio pro outro. Tá lembrando, né, que você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, deste amiguinho aqui de você, Sonic NM, que vem contando através de episódios temáticos as histórias que ajudaram a criar o que hoje é a Crazy Art Sonic NM, ainda no ano de 2022, gravando esse podcast. Crazy Art Sonic NM que foi fundada lá no ano de 2008, então neste ano de 2022 ela completa 14 anos, vejam só que coisa bonita. E de um episódio pro outro surgem coisas que eu preciso sempre dar uma atualizada, né, gente? No episódio passado ainda estávamos com aquela questão do microfone, que eu falei que ainda estava me adaptando com o novo microfone e tudo mais. Então hoje eu estou estreando mais uma coisa nesse podcast. Eu estava atrás de um negócio chamado Pop Filter, que pra você que não sabe nada de microfone, eu também não sei muita coisa, mas a gente vai gravando aqui o podcast, vai aprendendo. Pop Filter nada mais é do que um filtro que vai na frente do microfone, que é parece uma telinha assim, com uma esponjinha, para evitar que o som vaze, porque eu ainda achava que o som tava vazando, então tem que me controlar a altura que eu falo, às vezes falar não tão alto, às vezes falar um pouco mais afastado do microfone, porque eu tenho mania de falar alto. Então pensei, cara, vou atrás desse tal do Pop Filter aí. E aí eu vi na internet que tinha um Pop Filter que custava ali no Mercado Livre em torno de R$20 ali com frete, talvez desse ali em torno de 30, 40 reais. Eu pensei, interessante, né? Mas eu pensei, não, vou ter que ir no centro da cidade, então vou dar uma passeada lá pelo centro da cidade, talvez eu encontre, né, com preço bacana, assim, também pra poder ver na minha mão, né? Porque daqui a pouco tu compra pela internet, não sabe se ele é bom, se ele não é, tudo mais. E aí eu fui atrás de um Pop Filter e encontrei, assim, pra vocês terem uma ideia, gente, o Pop Filter mais barato que eu encontrei no centro aqui da cidade de Porto Alegre custava em torno de R$50, R$60, tá? E o mais caro, eu não vou dar o nome da loja aqui, porque não vem ao caso, até porque vai que futuramente querem me patrocinar, que eu vou ficar queimando as lojas, não precisamos, né? Mas custava R$119. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tinha visto por 20 pila na internet um troço numa loja física custando R$119. E aí eu naquela, bom, acho que talvez eu vou deixar pra comprar esse Pop Filter mais pra frente, né? Porque tá realmente com um preço muito exorbitante, né? E aí eu pensei, não, talvez eu vá adaptar, né? Vou fazer uma outra coisa. E aí fui numa loja dessas aí que não tinha Pop Filter, mas o cara falou assim, cara, quem sabe tu leva só uma esponjinha pro teu microfone. Então eu tô usando pra gravar o episódio 15, diferentemente dos outros episódios, uma esponjinha para o microfone. Nos outros anteriores, quando eu gravava ali com o microfone antigo, ele já tinha uma esponjinha. E esse microfone novo que eu ganhei, ele é aquele microfone que ele é quadrado, que ele é maior, ele parece uma telinha, uma gradezinha assim. Então ele não tinha esponja. Então agora tô fazendo esse primeiro teste real e oficial aqui com uma esponjinha. Então vamos ver se o som me agrada 100%, porque eu sou esse cara assim que vai fazendo e vai pegando gosto. Daqui a pouco assim tem um ouvido muito atento, assim, isso aqui não gostei muito, acho que tá vazando demais aqui, talvez esteja com um pouco mais de eco, tá captando muito som, porque o microfone ele é melhor. Eu gravo dentro da minha casa, né? Não é um estúdio de rádio, né? Não é um estúdio de gravação com paredes, né? Com paredes com aquelas caixas de ovo ou com isolamento acústico. Não, é parede normal, é cimento, concreto. Então realmente às vezes
vezes dá uma vazada, às vezes fica um eco meio estranho, mas é porque eu ainda estou me adaptando a usar esse novo microfone, mas estou aqui, ó, agora curtindo com essa nova esponjinha. Inclusive hoje eu modifiquei também, não estou gravando sentado num banquinho que eu gravava, porque eu achava que na minha cadeira, eu tenho a cadeira de trabalho aqui da minha mesa, que é a que eu estou sentando agora, que ela é de rodinha. Ó, deixa eu ver se estou balançando ela, vamos ver se, ó, não sei se tá vazando barulho, acho que não, mas às vezes tu tá mexendo, tu tá na cadeira assim, tu faz aquele barulho, sabe? Eu não queria que aquele som vazasse no podcast, então tô hoje aqui gravando na minha cadeira, a cadeira que eu uso normalmente, coloquei uma esponjinha no microfone, então tô tudo adaptado, tô com uma outra altura que eu tô sentado, não tô tão alto que nem geralmente eu fico, tô aqui mais baixinho, mais de boa, mais tranquilinho, tá? Então essa primeira coisa que eu precisava contar referente ao preço deste pop filter, que é um troço completamente absurdamente caro. Então se vocês por acaso trabalhem com áudio, com som, se vocês são músicos, se você canta, se você gosta de brincar com o microfone e for atrás de um pop filter, por favor, dê uma pesquisada realmente, porque essa esponjinha que eu coloquei no microfone, eu paguei 12 pila, 12 reais, e o pop filter eu encontrei por 119, então se o mesmo efeito pode ser encontrado por bem menos, basta a gente dar uma pequena procurada. Então fica a dica aí também, não gastem o dinheiro de vocês com coisas que vocês não sabem. Primeiro deem uma pesquisada, porque vale muito mais a pena, tá, gente? Ah, outra coisa que eu precisava aqui contar, para atualizar, antes de começar a falar de qualquer assunto aqui no episódio 15... Se você vem acompanhando o Sonic Cast lá desde o início, desde o episódio piloto, lá desde os primeiros episódios, você sabe que eu estou participando de um estudo de desenvolvimento de uma nova vacina contra a Covid-19, desenvolvida aqui pelo Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, a vacina do laboratório Clover, né, da vacina Spectra, que é uma vacina que faz parceria com um laboratório chinês e com outro laboratório australiano. Você sabe, no caso aqui, a China, que é comunista, né? E o laboratório australiano, que é uma monarquia constitucional, né, companheiro? Então, eu ainda tava naquela fase que eu não sabia se eu tava ou com a vacina ou com o placebo. E agora, no início do ano, aqui de 2022, em janeiro, fui chamado lá para uma outra consulta, que geralmente eles sempre avisam o motivo da consulta, mas dessa vez só falaram que eles tinham que atualizar o termo, tinham que assinar alguns papéis lá, toda vez que eles atualizam o termo lá do estudo. Então, como eu sou ainda um voluntário, sou uma cobaia, então se eu virar um jacaré no meio do estudo, eles precisam me atender, digamos assim. Então tem que ir lá, quando tem que, né, assinar de novo o termo, tem que ser presencial, não dá para ser por telefone nem por aplicativo. Eu tava lá, fui lá assinando o termo, tava ali na salinha com o médico ali que me atendeu, dele não entra assinando várias vias ali, porque eram umas 15, 20 vias, sei lá quantas vias. Ele olhou pra mim e falou assim: cara, tu quer saber se tu tá vacinado? Aí eu olhei pra ele e falei assim: cara, óbvio que eu quero saber se eu tô vacinado. Aí ele pegou uma lista que tinha assim com os nomes dos participantes ali do estudo, cada participante tinha um nome e tinha um número. Dele olhou ali meu número, Marcos Vinícius, começou pelo número 257, papapá. Aí na lista era assim, tinha um nome marcado em marrom, um em branco, um em marrom, um em branco. Aí ele apontou o meu, assim, o meu tava na linha do marrom, né? Aqui, ó, Marcos Vinícius, eu pensando, tomara que o marrom seja o sim, tomara que o marrom seja o sim. Aí quando ele foi lá no final, aqui, ó, reagente, ou seja, tomaste a vacina. Então, gente, estou contando pra vocês que foi quebrado o cegamento. Não estou mais naquela fase que eu não sei se é placebo ou se é vacina. Sim, eu tomei a vacina, estou imunizado com 2 doses desde a metade de 2021, desde julho de 2021, quando eu tomei a segunda dose dessa vacina. Continuo no estudo ainda para continuar no desenvolvimento dessa nova vacina, que tem tudo para ser uma das melhores, que futuramente muita gente ainda vai usar ela nas futuras, né, campanhas de vacinação, porque pelo que a gente tá vendo, a gente vai ter que, né, seguir se vacinando muito tempo ainda contra a Covid, contra todo o alfabeto grego aí de variantes que surgirem. Então agora acredito que no mês de fevereiro ou março eu devo tomar a 3ª dose desse estudo. Então fiquei super feliz, super tranquilo, assim, começar o início do ano, assim, já janeiro, sabendo que eu já estou com 2 doses dessa vacina nova, tem tudo para ser a melhor vacina de todas, tá, gente? Então precisava contar isso para vocês, que sim, eu fiquei muito feliz. E como eu já tinha deixado o episódio 14 gravado, eu soube ali uns dias antes de postar o episódio no Spotify, né, nos aplicativos de som onde vocês escutam o Sonic Cast, eu tinha descoberto já que eu estava vacinado, mas eu pensei, não, vou deixar para contar oficialmente no podcast. Nos dias ali gravei uns stories ali contando meio irritadinho ali, porque enfim, quando eu sempre falo de vacina, sempre veio um antivax abobado ali nos meus stories dizer que isso não funciona, ai, tá se vacinando pra quê? Isso aí é mentira, vão botar um chip no teu corpo, vai virar jacaré, ai, teu DNA vai mudar. Não, gente, não caiam nessa, não caiam em fake news, tá bom? Seguinte,
Agora que eu já contei sobre isso tudo, hoje tem um texto especial que eu preciso ler. Por quê? Porque você sabe, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. E esse podcast, ele tem um patrocínio, que é o patrocínio que coloca todos os microfones aqui para funcionar. E hoje eu vou ler um texto do meu querido patrocinador. Vou até dar um golinho d'água antes aqui, eu já até botei um copo, pera só um pouquinho. Ai, pra dar esse golinho d'água gostoso, delicioso, que ainda estamos no calor de Porto Alegre. Porque você sabe, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, que é patrocinado por quem? Por Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Procurando por um ambiente saudável, onde possa se exercitar e ainda por cima fazendo o seu favorito? Então é aqui o teu lugar. Trabalhamos a parte física e técnica dos alunos através de atividades relacionadas ao futebol. Temos 2 sedes de trabalho, uma na Zona Sul, junto à quadra Fair Play, localizada na Avenida Otto Niemeyer, número 1949, e mais uma próxima ao Centro e Zona Norte, junto à quadra Super Soccer, que fica localizada na Avenida São Paulo, número 1017. Então, não perde tempo. A pré-temporada de 2022 já começou. Marca a tua aula experimental e vem pra Draft. Pra falar com os guris, né? Você já sabe, vocês entram lá no Instagram deles, @draftpersonalsoccer, e chama eles lá pelo direct ou manda ali no WhatsApp, que já tem o link lá na página dos caras. É Barbadinha. Vou de novo aqui colocar a arrobinha, @draftpersonalsoccer. Não conseguiu pegar na descrição aqui do episódio, ali no perfil ali do aplicativo. Você clica ali na descrição, tem a arrobinha lá por extenso, você só clica lá e já vai direto pro perfil dos caras. E vem pra Draft, que coisa, né? Olha só que bonito. Hoje com um texto bacana pra falar sobre esses guris lindos aqui da Draft Personal Soccer. Um abraço pro Juan Madeira, um abraço pro meu mano Dudu Sartori. E agora, gente, passando essa parte de enrolação aqui de início de podcast, enrolação não, né? Precisava fazer as atualizações aqui, falar do patrocínio. O texto do livro de hoje, gente, eu tava aqui até pegando, gente, foi um troço até meio maluco, tá? Porque, assim, é meio inacreditável de pensar que eu demorei 15 episódios pra falar disso. Porque, assim, é uma das perguntas que volta e meia surgem, e eu falei assim, não, um dia eu vou falar disso lá no episódio. Quando eu tava lá escrevendo os textos do livro, há 3, 4 anos atrás, eu falei, não, um dia eu tenho que fazer um texto especial só pra esse tema. E quando eu começar a ler o texto, vocês já vão sacar qual é que é o tema e por que eu estou falando isso, tá? Vamos ao texto, ó, barulhinho do papel aqui, vamos ao texto. Começa assim, ó, e vocês já vão se dar conta de cara o que eu tô falando. Por que teu apelido é Sonic? Demoramos pra falar disso, né? A fim de esclarecer tal pergunta, vamos voltar aos início aqui dos anos 2000. Fiz meu 2º grau, atual ensino médio, no Colégio Júlio de Castilhos, tradicional colégio aqui da capital gaúcha. Época em que o jovem começa a formar o seu caráter e acaba querendo se sentir incluído em alguma tribo, coloquei aqui entre aspas a tribo, né? Nesse caso, o pessoal de camisetas pretas, os roqueiros, sempre foram os que mais me identifiquei. Então, passei a andar com essa turma e frequentar o coreto, que tinha na praça em frente ao colégio. E era ponto de encontro dos roqueiros. Uma amiga da época, Marina, começou a me chamar de Sonic, pois dizia que o meu cabelo espetado lembrava o personagem dos games. Com o apelido, ou você aceita ou você fica brabo, e aí sim que o apelido pega, resolvi que entre aquela galera eu seria o Sonic. Então, até me apresentava como Sonic. E como sempre desenhava, passei a assinar Sonic nos meus desenhos. Anos depois, quando eu inventei a Crazy Art Sonic Name, passei a capitalizar o tal apelido, que passou a ser nome artístico também. Hoje em dia, tem gente que nem sabe meu nome, só sabe que é Sonic. O apelido que veio a calhar é sonoro, curto, fácil de lembrar e remete a um desenho sempre muito simpático. E tem um significado como palavra. Substantivo da língua inglesa, Sonic significa barulhento, ruído, tal como avião supersônico, energia, rapidez. Tudo a ver comigo. Agradeço de coração a Marina, que, sem a menor pretensão, criou algo que mudaria a minha vida. Pois é, gente, vejam só 15 episódios para eu falar o porquê que meu apelido é Sonic. E a história é bem simples. Basicamente porque na época ali, acho que ano 2000, 2001, 2002, por aí, eu tinha um cabelo um pouco maior do que eu tenho hoje. Aliás, tinha bem mais cabelo do que eu tenho hoje, tá? Tinha ali entre 15 e 16 anos, ó, episódio 15 talvez tenha a ver com isso também. E aí usava o cabelo espetado com gel. Então tu vê aquela pessoa com o cabelo espetado com gel, arrepiado, tu começa, né, tu dá um apelido, tu parece um ouriço. Teu cabelo parece uns preguinhos, parece o quê? Até que um dia ela falou assim, e aí Sonic? E eu,
olha, Sonic é legal. E eu comecei entre aquela galera ali, realmente me apresentar como Sonic, né? Eu coloquei contar do Julinho, né? Tem uma frase no Julinho, que é o Colégio Júlio de Castilhos, que é um colégio muito tradicional aqui da capital gaúcha, onde várias personalidades, vários políticos, vários até governadores aqui do estado já estudaram no Colégio Júlio de Castilhos. É um colégio público, é o maior colégio público aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tem, acho que mais de 100 anos de história o colégio. E tem uma frase que inclusive está no livro do Colégio Júlio de Castilhos, que é o seguinte: morre inocente aquele que não passou pelo Julinho. E aí depois que tu passa pelo Julinho, tu de fato se dá conta que sim, faz muito sentido, porque lá eu aprendi muita coisa. Não que eu perdi a minha inocência lá, e por favor não levem para um lado pejorativo, mas realmente, né, tu é aquele colégio assim que não vai ficar te dizendo assim, tu quer estudar, fica na sala de aula, não, o professor não vai ficar pegando no teu pé, porque eles entendem assim, tu foi pro segundo grau, né, ensino médio, tu já tá virando adulto, é um colégio assim que tem todos os atrativos pra tu matar a aula que tu quiser, porque tem uma praça em frente ao colégio gigante, onde tinha esse coreto aí que eu contei pra vocês. Ele fica mais ou menos perto do Parque da Redenção, que dá em torno de 5 a 10 minutos caminhando do colégio, que é um parque bem famoso aqui de Porto Alegre. A 2 quadras praticamente em frente ao colégio tem um pequeno shopping. Então assim, todo o colégio é um atrativo pra tu matar a aula, tá? Só que é aquela coisa, ou tu te forma, ou tu vai, né, ser puxado pelos atrativos que tem na volta do colégio. Então é aquela coisa, né, como é que vamos dizer assim, o perigo, né, a tentação está na volta, mas você tem que estudar sim, senão quem não estuda não sai da escola, né, gente? E eu coloquei aqui, né, galera do rock, a galera das camisetas pretas, que foi onde também surgiu a ideia de pintar e personalizar camisetas, né, porque quando eu comecei a andar com a galera do rock, comecei de fato a me identificar com a turma que, né, camisetas pretas e tudo mais, tive o estalo, porque a galera também eventualmente customizava a camiseta porque queria ter uma roupa diferente. Só que às vezes a galera não tinha muita noção de arte, muita noção de desenho, e fazia algumas camisetas que não eram tão bonitas assim. E lá, ali no ano 2000, 2001, foi quando eu printei minha primeira camiseta, também incentivada por essa galera aqui, né, que queria ter a roupa diferente pra chamar atenção. Eu pensei, por que não pintar camisetas? Então foi realmente nessa época lá do coreto do Julinho, né, que eu botei aqui que era o ponto de encontro, né, o coreto, eu falei coreto ali no texto, talvez quem esteja me ouvindo não saiba o que é um coreto, mas imaginem assim tipo um octógono, né, do MMA, só que de concreto com um telhado em cima, assim. Então é um coreto, né, realmente para os corais antigamente se apresentavam em praças, então tinha que ter um coreto, né. Então ele é um coreto de concreto, de cimento que tinha ali no meio da praça, com um telhadinho e tal. O pessoal se reunia ali depois da aula, às vezes antes, às vezes depois, né. Às vezes tomava aquela bebidinha a mais, assim, né. A gurizada ali começa a adolescência, né, começa a tomar o seu traguinho, né, e tudo mais. Então tinha também essa questão, não vamos mentir, né, rolavam muitas coisinhas lá, não muito listas, tudo mais, aquelas droguinhas, né, o famoso cigarrinho de artista também rolava por lá. Eu nunca fui adepto dessas práticas, mas também convivia com isso e tudo normal, né, também faz parte dessa época de adolescência que tu tá crescendo, tá realmente vendo como funciona o mundo, né. E eu coloquei ali, né, no texto, né, a minha amiga Marina, que deu o apelido, né, que eu passei a adotar e também passei a me apresentar como Sonic, porque naquela turma todo mundo meio que tinha um apelido, mas às vezes ninguém sabia o nome dos outros. Eu botei aqui alguns apelidos, por exemplo, tem um amigo meu que é o Bruno, que na época o apelido dele era Samamba. Tem um outro amigo meu que também se chama Bruno, que ouve aqui o podcast, que o apelido dele era Cobain. Tinha o João Marcelo, que na época o apelido dele era Natan. Tinha o Rodrigo, que o apelido dele era Rhodes. Tinha o Jacaré. Tinha o Ricardo, que o apelido dele era Toelho. Então, as pessoas lá, a galera ali, adolescente, que frequentava ali, a galera do rock, ali, o pessoal que estudava no Julinho, o pessoal que se encontrava no Coreto ali pela praça, cada um tinha um apelido. Às vezes a gente não sabia realmente o nome da pessoa, chamava pelo apelido. Então também foi a coisa de, entre essa galera você é o Sonic e tá tudo certo. Ninguém vai perguntar, tá, mas como é que é o teu nome? Se tu é o Sonic ou não. Assim, eu falava, eu sou o Sonic e deu, eu ficava por isso, né? E lá também que surgiu a ideia do NM, né? Como, não sei se eu já cheguei a contar aqui em algum outro episódio pra vocês, acho que não, tá? Mas eu lembro que o meu amigo Toelho, né, que era o Ricardo, ele sempre ensinava Toelho HC, né, HC de hardcore, e eu sempre achei legal, que legal, né, o HC tem uma sigla, o hardcore tem uma sigla legal, né, que é o HC, né, hardcore HC, e eu sempre gostei de new metal, né, nos início dos anos 2000, muitas bandas de new metal, né, quando eu comecei a gostar de Slipknot, o próprio Linkin Park, que bombava muito na época, o Limp Bizkit, o Korn,
todas as outras bandas de New Metal que eu gostava de ouvir, o System of a Down. E eu pensei, tá, mas peraí, New Metal não tem sigla. Eu pensei, não, peraí, se o HC é o Hardcore, o New Metal vai ser o NM. E eu comecei a assinar como Sonic NM, e aí esse é o motivo desse meu apelido, que hoje, além de apelido também é quase que o meu arquétipo, né? Já virei quase que uma personalidade, né? Quando... Eu digo assim, tem gente que conhece o Vinícius, né, que é a pessoa física ali por trás, tem gente que só conhece o Sonic, né, que é meio que o personagem que a gente cria, assim, na questão de redes sociais, né, de Instagram, de Face, de podcast, pra poder se esconder um pouquinho, porque também a gente não precisa entregar tudo pra todo mundo, né, gente, quem tem que saber da gente de verdade, nossos problemas, fica sabendo, mas o Sonic NM é aquele que 100% pode conhecer, que é aquele cara legal, que pinta as camisetas, que faz as maquetes, que grava o podcast, que grava vídeo, e que bota a cara a tapa e faz piadinhas, imitações e tudo mais. Esse é o Sonic NM que vocês conhecem. O Vinícius é realmente para um grupo bem selecionado, tá, gente? Bom, deixa eu pegar aqui. Eu falei do Coreto, falei da minha amiga Marina, falei que eu passei a adotar o apelido Sonic, todo mundo tinha o seu apelido, o NM é de New Metal e hoje em dia virou praticamente um arquétipo. Bom, acho que eu coloquei aqui todos os tópicos que eu tinha pra falar aqui pra vocês sobre a questão do meu apelido e, né, matar essa curiosidade, né, finalmente explicado aí depois de 15 episódios ou de 14 episódios mais o piloto, por que o meu apelido é Sonic. Então, mais uma vez, muito obrigado, minha querida amiga Marina, que olhou aquele guri de cabelo espetado com gel e pensou, bah, tu parece o Sonic, e eu... Que baita ideia, vou usar esse apelido pra não ter mais que falar meu nome, é muito mais fácil, Sonic 5 letrinhas, e tu vai ver o significado, Sonic é rapidez, velocidade, energia, né, por isso tem avião supersônico, pilhas Panasonic, né, então é um nome também que existe no significado, então beleza, combinou total, e eu meio que, né, acabei traduzindo pra minha própria personalidade essa questão do apelido aí também. Bom... Mais de 20 minutos de episódio, você sabe o que eu tenho que fazer. Adivinhem. Sim, tem que dar um golinho d'água, só um pouquinho. Aliás, faço mesmo, até porque aqui eu estou gravando o Sonic Cast hoje com o ventilador ligado ao meu lado desde o início, para evitar ter que parar para ligar o ventilador, como eu tive fazendo um episódio atrás aí. Tá bem calor aqui hoje, caiu um temporal dos mais loucos aqui em Porto Alegre hoje, assim, das 5 da tarde até as 6, assim, um temporalzão com... pacote com chuva, com vento, com relâmpago, deve ter caído, sei lá, uns 50 milímetros em questão de 1 hora, assim, lavou a cidade, e aqui tá aquele bafo ainda assim, não refrescou, então vocês sabem, eu preciso dar o meu golinho d'água, então aproveita, faz o mesmo se tu tiver com um copo d'água aí perto, ou coloca o teu copo d'água do lado do teu celular, do lado do computador, que eu vou fluidificar ele, mentira, não só tomar água mesmo, porque tá calor pra caralho. Desculpa pelo palavrão, tá calor pra caraca. Vamos lá. Bom, passamos a parte do texto do livro de hoje. E você sabe o que vem depois do texto do livro de hoje? Vocês já estão sabendo, vocês ouvem o podcast, você sabe o que é. É o momento da nossa dica cultural do Sonic Cast. E aí, gente, seguinte, olha só. A dica cultural de hoje, tá? Uma delas, tá? Vão ser, obviamente, mais de uma, porque esse momento já virou quase que as dicas culturais aqui do Sonic Cast. Eu preciso dar uma dica que já foi dica aqui alguns episódios atrás, mas eu preciso comentar porque eles também chegaram na edição número 15. E como esse aqui seria o episódio... é o episódio número 15 do Sonic Cast, pensei, não, tem a ver. Eu vou falar dos caras, que é uma turma muito gente boa, meus amigos mesmo, que é a galera do Arquivo Punk Rock do Sul, que chegaram na sua edição número 15 da sua live mensal do Arquivo Papo Punk. Uma vez por mês eles chamam alguém para conversar da cena underground, para contar a sua história e também contar da sua vivência dentro do underground, né? E na edição número 15 eu tive um grande prazer em assistir, que foi o grande Edu K, vocalista do The Fala, né? Uma lenda aqui do rock gaúcho, no episódio número 15, e que eu tenho uma história muito, muito legal com ele, tá? No meu primeiro emprego, na verdade, no meu segundo emprego da vida, formal, de carteira assinada, eu trabalhava num estúdio de uma gravadora, que não existe mais, tá? Não vou dar nome aqui porque não vê o caso. E aí ele foi gravar lá o CD da sua banda, isso devia ser ano de 2003 ou 2004, e na época o som que bombava era o emo. E o The Fala sempre se notabilizou por meio que acompanhar as ondas, ou às vezes ditar a onda antes da regra, assim, quando já tá chegando um sucesso no Brasil, em questão de ritmo musical, os caras já estavam lá fazendo, né, desde o funk da Popozuda até outras coisas mais malucas, sempre fizeram. E ele foi gravar o álbum do The Fala, um álbum emo, meio, na verdade, pop punk, assim, meio Sum 41, meio Blink-182, e aí eu tenho uma relação com a família do Edu K, porque
A tia dele mora na minha rua, a avó dele morava na minha rua e eu tava lá, sabia dessa relação, mas ele não me conhecia. E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, tu por acaso tem uma avó chamada Maria? Ele só me olhou, cara, como é que tu sabe? Eu, não, cara, porque eu moro ali na mesma rua ali, então a minha avó é aquela senhora que corta o cabelo ali que tu conhece ali. Cara, sério, não sei o que, tu é o Sonic e tal. E desde aquela época ficamos meio que brothers, assim, então volta e meia a gente troca ideia desde aquela época, assim, então... Foi muito legal assistir a live número 15 do pessoal do Arquivo Punk Rock, porque eu me lembrei dessas histórias de quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, né? Vendo o Educar gravar ali o álbum do The Fall e eu aquele mês todo ali trocando ideia com ele. Então, cara, super gente boa. E a galera do Arquivo Punk Rock, na edição número 10... Da live do Papo Punk, entrevistou esse amigo aqui que vos fala. Já dei essa dica aqui alguns episódios atrás, mas então eu vou deixar hoje como dica cultural uma das... Vocês, por favor, assistam as lives do Papo Punk. Uma vez por mês, como eu disse, eles chamam alguém da cena underground para contar a sua história. Seja músico, seja alguém que lide com arte, alguém da questão da contracultura, mas aqui do Sul, realmente, que da nossa galera aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Pra vocês terem uma ideia, eles já entrevistaram a Júlia Bart, que atualmente é a vocalista dos Replicantes, entrevistaram a Polaca Rocha, entrevistaram a galera do Preto no Metal, entrevistaram o Rodrigo da Dead Fish, já entrevistaram o Felipe da banda Track aqui de Porto Alegre, entrevistaram o Davi Pacote, que é dos Tortos também, do Rio Valley Studio. Então uma galera da nossa cena aqui, do underground, a galera que conta a sua história e uma vez por mês conta essa história lá pra galera do Arquivo Papo Punk. Então quero deixar um beijão e um abraço pra todos ali da galera do Papo Punk, pro Thales, pra Nina Barcelos, pro Pedro, pro Júdios, pra Luísa, pra Alessisa, que é a cabeça por trás disso tudo, que é a minha amigona, um beijão pra ela. A Samina é uma monstra, ela é muito foda, eu sempre elogio ela quanto eu posso, porque ela realmente abraça um local que era meio que só masculino, chegou a mina assim, fincou o pé e falou assim, eu vou fazer isso aqui e faz muito melhor do que... Faz muito melhor, não, faz melhor do que qualquer cara tinha feito até hoje, porque ela de fato organiza as coisas, né? Bota a galera pra trabalhar. E o que essa galera do punk, do underground, às vezes não tinha realmente onde armazenar suas histórias, os seus shows, os seus vídeos, e ela realmente com a turma do Arquivo Punk Rock e com essas lives tem feito um trabalho muito necessário. Um trabalho que começou durante a pandemia, eles chegaram agora no episódio 15, agora em janeiro com o Educar, mas todos os episódios muito legais. Eu tive a honra de participar do episódio 10, então eu vou deixar como uma das dicas aqui, a primeira daqui das dicas culturais do episódio 15 do Sonic Cast. Assistam as lives do Arquivo Punk Rock, as lives do Papo Punk. Vocês procurem no YouTube, coloquem lá na pesquisa Arquivo Punk Rock do Sul, dentro ali dos playlists vai ter live Papo Punk, Arquivo Papo Punk, que é o nome das lives, tá? Outra coisa, gente, que eu precisava contar, muito interessante, inclusive. No episódio passado, eu contei sobre a minha visita na Casa de Cultura Mário Quintana. E surgiu uma notícia, um pouco depois de eu ter gravado ali o podcast, que foi encontrado um poema atribuído a Mário Quintana que até então não tinha sido descoberto, um poema inédito. Parece que uma pessoa encontrou num sebo de livros, lá num colecionador, uma coisa assim, um papel dentro de um dos livros, meio que manuscrito à mão, assim, e aí foram fazer todos aqueles testes ali pra ver se a letra realmente batia e tudo mais, e realmente era um texto do Mário Quintana, se não me engano, eu estaria dizendo uma mentira aqui, foi um texto escrito no dia 1º de janeiro, se não me engano, do ano, agora sim, se não me engano, de 1940, pra vocês verem a loucura do troço. Ainda não foi revelado o poema novo, tá? Mas assim que eu tiver mais informações eu quero trazer aqui, porque esse poema ele vai estar exposto na Casa de Cultura Mário Quintana, o papel, o poema original, descoberto depois de, olha, mais de meio século, né? Escondido não, esquecido, né? Dentro desse livro. Eu achei muito interessante porque tinha alguns dias que eu tinha gravado ali o episódio 14 contando da minha visita à Casa de Cultura. E um pouquinho depois apareceu esse poema. Então eu pensei, cara, eu preciso comentar, nem que o poema não tenha ainda sido revelado, mas pelo menos esse fato eu tenho que colocar. E também outro fato que aconteceu entre o episódio 14 e eu gravar aqui o episódio 15 foi o falecimento da Elza Soares, gente. Então eu pensei assim, cara, eu preciso comentar sobre isso, porque assim, Elza Soares, né, uma mulher preta,
uma ícone diva. Faleceu aos 91 anos e é aquelas coincidências da vida, que não são bem coincidências, mas às vezes são coisas meio loucas assim. Ela faleceu no mesmo dia que o Garrincha faleceu, no dia 20 de janeiro, né? Ela veio a falecer, só que o Garrincha faleceu no ano de 1983 e ela no ano de 2022. E ela dizia, né, nas suas letras que ela ia cantar até morrer. Tinha uma música dela que ela falava isso. E ela realmente, 2 dias antes de falecer, estava gravando um show que viraria um DVD. Então imagina, uma pessoa com 91 anos já tinha toda aquela dificuldade de locomoção, já cantava sentada há um bom tempo, né? E vocês imaginam, para uma cantora, com a capacidade que ela tinha de cantar sentada. Então a questão não é do diafragma, assim, para poder respirar, já dificultava muito. E eu coloquei aqui alguns fatos da vida da Elza Soares para colocar. Ela foi a primeira mulher a cantar um samba enredo na Sapucaí. Então vocês veem que ela realmente sempre foi uma precursora, né? Uma voz negra, uma mulher preta, uma mulher favelada, como ela costumava dizer, né? Costumava dizer não, que de fato ela foi uma mulher favelada, né? Nascida no meio da favela, no meio da pobreza, né? Como ela dizia, né? Qual é o mundo dela? O mundo dela é a fome, né? Como ela disse certa feita numa entrevista, tentou uma carreira internacional que ela se viu frustrada porque tentou essa carreira internacional, mas viu que realmente era muito difícil para um artista de fora entrar, né, e ter uma música que não no idioma inglês, né, adentrasse. Coloquei aqui também que ela nunca parou de produzir, como contei ali pra vocês, né? 2 dias antes de vir a falecer, ela tava gravando. Imagina, com 91 anos, gente. Imagina, cara, com 91 anos tu ainda tá fazendo show, cara. Sério, eu quero, assim, ó, eu assino agora, se tiver que 91 anos tá ainda pintando camiseta e fazendo maquete e gravando podcast. Imagina, cara, eu não tem nem como dizer, assim, ó, a importância dessa mulher. E a dica cultural referente a Elza Soares que eu queria colocar é que em 2015 ela lançou um álbum chamado A Mulher do Fim do Mundo, que foi um álbum realmente que recolocou ela na cena e meio que trouxe ela como uma coisa meio cult, assim, meio novidade para as novas gerações, porque ela gravou esse álbum com vários poetas, vários cantores, vários compositores atuais. Tem música com a Pitty, tem com um monte de gente da cena atual em 2015, tá? Então, essa é a dica, mais uma aqui do Sonic Cast, episódio número 15. Procurem aqui, se vocês depois que ouvirem o Sonic Cast aqui no Spotify, terminam de ouvir, e aqui provavelmente no Spotify tem o álbum completo, ou na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, tem este álbum que é A Mulher do Fim do Mundo, que mistura assim também com música eletrônica, com samba, com elementos bem atuais assim da música, mas gravado em 2015, assim, super recente, assim, dá pra se dizer, numa história musical. Então eu não poderia deixar passar a questão aqui da Elza Soares, né, no seu falecimento, até pela importância, né, da mulher preta, ícone, diva, das precursoras em tudo, uma pessoa que foi obrigada a casar aos 12 anos de idade pelo pai. Então imagina, com 12 anos, uma criança, ela sendo obrigada a casar, então já tendo os seus problemas assim pra resolver a sua vida desde sempre, tá? E se você chegou até aqui no episódio número 15 do Sonic Cast, manda aí pra mim #ElzaVive, porque sim, essa mulher representa muita coisa e sim, Elza vive. Ai, preciso de mais um gole d'água, só um pouquinho. Ai, meus amigos, bom, eu tava aqui comentando que hoje nós tivemos um calorão e acho que aquele cara vai ter que aparecer. Meu, chega aí. Olha, Tchê, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, pessoal que está aqui ouvindo o Sonic Cast. Como é que tu tá, Sonic? Tudo bem? Ô, seu Kun, eu tô muito bem. Aliás, agora eu tô bem, né? Com o ventilador ligado aqui do meu lado, praticamente nu, gravando aqui o podcast, né? Mas me conta aí, porque estamos vivendo ainda dias de, olha, um calor de verão meio bizarro, assim, né? Sim, olha, realmente aquele calor de verão que a gente não estava acostumado, né? Mas você sabe como é que funciona, né? Quando às vezes as massas se encontram, essa nova massa de ar frio que chegou aqui no Rio Grande do Sul, chegou batendo na massa de ar quente e acontece, as duas massas se chocam e acontece aquela famosa peixada, né? Das nuvens se encontrando, as nuvens cumulonimbus, as nuvens estratiformes que causam muitos temporais. Então veio essa chuva temporais, raios, trovões, praticamente o Thor chegando com Ragnarok em Porto Alegre, região metropolitana, sul do Brasil, Canoas, São Leopoldo, assim como a fronteira do Uruguai com a Argentina. Tá bom, seu Kun. E assim, a questão do calor, essas ondas de calor vão ficar mais muito tempo, assim, não sei. Olha, sabe que tivemos que abrir as portas do inferno, né? Porque algumas pessoas que diziam, assim, que a pandemia era uma mentira, né? Que era apenas para criar estatísticas, acabaram morrendo de Covid, né? Então, quando vai entrar no inferno, tiveram que abrir as portas um tempo antes. Por isso que o calor estava tão forte.
Ah, não faz isso, cara. Não vai falar do cara. Sabe como é que é? A gente não pode ficar citando nomes aqui pra depois vão nos cobrar, mas assim, para de filosofar em cima disso, tá? Para de filosofar. Ele não era nem filósofo, era só astrólogo, astrônomo, sei lá. Não tinha muitas formações. Vendia um curso que as pessoas pagavam pra uma pessoa que não tinha nem a formação do troço. Então deixa ele quieto, lá, deixa ele quieto. Já foi, já vai tarde. A seleção natural já deu, né, o seu jeito de curar ele, tá? É isso com, não sei... Olha, tia, na verdade, assim, se tu não tiver mais muito o que falar aqui, eu queria poder fazer um encerramento aqui pra ti. Será que tu me permite? Tá, mas já quer encerrar o Sonic Cast? Sim, eu acho que sim, porque já passamos de 34 minutos até nos encerrar, que já vai dar uns 40 minutos, depois o pessoal não ouve até o final, tu vai ficar reclamando que o pessoal não escuta. Tá bom, tá, peraí. Pega aqui, ó. Pega essa parte aqui, ó. Bom, segue a partir daqui e vai, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Bom, assim, ó, se você estiver ouvindo o Sonic Cast no Spotify, você não esqueça, siga o Sonic Cast, vai lá na carinha do Sonic, clique em seguir, porque sempre que lançar episódio novo você já fica sabendo. E depois de ouvir o Sonic Cast, você faz o seguinte, pega o episódio e compartilha nos seus stories e marca @Sonic_NM, ou então faz aquele story bacana mostrando onde você está ouvindo o Sonic Cast. De repente, vai que tu tá dentro de um ônibus, ou tá andando na chuva, ou tá tomando banho de chuva, ou quem sabe até tomando banho, ou quem sabe até cagando, ou até na academia, ou fazendo o que você estiver fazendo na sua vida, e faz aquele storyzinho ouvindo o Sonic Cast enquanto estou fazendo tal atividade. É uma boa dica que ele deixou aqui para eu ler. Faz isso, segue ele no Instagram @Sonic_NM para ver os trabalhos desse garotinho aqui também. Segue ele também no Twitter, porque ele está muito serelepe lá, comentando até BBB esse garoto, vejam só. É a mesma arroba, é muito fácil, é @Sonic_NM. Se você não é muito de nenhuma dessas redes que tem arroba na frente, você pode ver os trabalhos do Sonic na sua página do Facebook. Você vai lá e digita facebook.com/CrazyArtSonicNM e acompanha o trabalho desse garoto maroto, demonstrando toda a sua habilidade em maquetes, pintura de camisetas, gravação de podcasts e muitas outras coisas por lá também. Assim como no canal do YouTube, que é o mesmo nome, o nome da marca, que é Crazy Art Sonic NM. Vai lá no YouTube e digita Crazy Art Sonic NM e você vai encontrar o canal dele maravilhoso. Ou se daqui a pouco você quer colar sua marca por aqui, ganhar um merchan bacana como ganha o pessoal da Draft Personal Soccer a cada episódio, você pode mandar um e-mail pro Sonic. Mande um e-mail em sonic_nm@yahoo.com.br. Pode voltar, Sonic, aqui e termina de falar do podcast, guri. Ô, seu cum, obrigado. Pô, leu bonito hoje, fico feliz, tá? Obrigado aqui, ó. Toca aí, é nóis. Tá bom, vou indo nessa. Então, um abraço, pessoal. Até mais. Até mais com bom, vamos lá. Bom, você sabe, quando eu termino o podcast, eu tenho que dar aqueles tchau bonito, né? Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar, pela manhã, de boa, gostosinho, você sabe o que eu te desejo? Um bom dia. Vai que tá ouvindo o Sonic Cast depois do almoço, sabe como é que é? Enquanto tu não almoçou, enquanto tu não botou rango pra dentro, não pode me dar boa tarde. Almoçou? Bom, daí é boa tarde. Eu te desejo uma boa tarde. Agora, baixou o sol ou teve um temporal, que nem teve hoje aqui em Porto Alegre, que ficou escuro mais cedo, e aí a noite chega mais cedo, o que eu te desejo? Uma boa noite pra você. Ou aquela clássica, perdeu o sono, madrugada, calorão, faltou luz bem no meio da madrugada, o teu ventilador desligou, o ar-condicionado parou de funcionar, putz, o que eu vou fazer? Maratona o Sonic Cast, porque ele está no Spotify, de graça pra você ouvir, você baixa os episódios, você pode ouvir depois, sem precisar de internet, sem precisar assinar Spotify, você não precisa ser premium, você não precisa de nada, você vai lá e pode maratonar, episódio número 15, você tem outros 14 episódios pra você ouvir antes desse, então eu te desejo o quê? Uma boa madrugada pra você. Onde é que eu vou dar o beijinho hoje? O beijo na sua axila e também um abraço pro meu querido amigo Pedro Sena, que deu essa dica, um beijo na sua axila. E, eu coloquei aqui mais uma coisinha aqui pra falar no final. Gente, assim, por favor, não tenham ninguém de estimação, não tenham políticos de estimação, não tenham artistas de estimação, não tenham jogadores de estimação, porque as pessoas que a gente às vezes admira de forma cega, elas podem nos decepcionar. E quando elas nos decepcionam,
você não precisa continuar a morrer abraçado nelas, tá bom? Então fica aí um abraço, tá? E um pedala Robinho bem longe daqui, lá na cadeia, tá bom? Seu filho da mãe, seu pedófilo, seu estuprador. Bom, sobre termos neutros, outra coisa que eu preciso colocar aqui no final. Sim, eu sempre falo amigas, amigos e amigues. Por quê? Porque o termo amigues, ele ainda é um termo novo no vocabulário. É um termo neutro. Assim como a palavra você é um termo neutro. Assim como a palavra presidente, mesmo que uns anos atrás alguém tenha tentado colocar a palavra presidenta, mas presidente também é um termo neutro. Você pode ser um presidente homem ou uma presidente mulher. São termos neutros que a gente já fala na nossa vida cotidiana sem se importar se eles estão ali no vocabulário. Então não fiquem tão incomodados quando vocês ouvirem eu falar aqui meus amigos, porque sim, essa palavra será usada aqui no Sonic Cast. Sim, usarei termos neutros, porque o Sonic Cast tem som porque ele é Sonic Cast, é o cast do Sonic, não é o fulano cast ou o beltrano cast, são as minhas opiniões, as minhas histórias, e aqui as coisas são feitas do meu modo. Se nós temos que lidar com algumas ditaduras impostas, aqui a ditadura, ela é a ditadura da igualdade. Aqui todos os termos serão usados, os masculinos, os femininos e os sem gênero. Por isso que eu deixo para vocês um beijo para os meus amigos, para as minhas amigas, para os meus amigos. Um beijinho e tchau, tchau!